A paz do Senhor, meu amado, minha amada. Mais uma vez eu quero agradecer por esta honra, este grande privilégio ao qual o Senhor me concede de mais uma vez estar aqui usando esta santa tribuna para fazer o uso da sua santa e bendita palavra. Palavra esta que é digna de toda aceitação, porque a palavra do nosso Deus, ela é inerrante, né? E digna de toda a nossa credibilidade, porque a palavra de Deus, ela é viva e mais eficaz do que qualquer espada de dois gumes, pois ela é apta para discernir os pensamentos. Ela vai até a divisão da junta e da medula. Ela divide, vai até a divisão da alma e do espírito, quer dizer, ela atinge as maiores profundidades. Então, através da palavra de Deus, nós conseguimos atingir as maiores profundidades do conhecimento e da sabedoria proveniente de Deus. Nós estaremos lendo o livro de Provérbios, né, no capítulo 1. Mas antes de nós estarmos lendo alguns versículos do capítulo 1, eu gostaria de falar alguma coisa sobre o livro de Provérbios. Provérbios é um livro de dizeres sábios. Não é uma simples analogia, mas um manual, um livro de texto oriental que, pela repetição de pensamentos sábios, ensina os jovens a viverem de forma sábia e correta. É uma sabedoria cristalizada em frases curtas e marcantes, em contrastes dramáticos e cenas inesquecíveis do cotidiano. Estabelece o que é certo e o que é errado, sem querer dar uma fórmula rápida para o sucesso, porque em Provérbios a sabedoria se baseia no temor de Deus e na obediência às suas leis. Resumindo, é um livro de dizeres dos sábios para ensinar os jovens a viver corretamente. A verdadeira sabedoria se baseia no temor de Deus. Então nós estaremos lendo o capítulo de número 1. E nesse capítulo de número 1, nós vemos que do capítulo de número 1 ao capítulo de número 9, ele trata de tudo sobre a sabedoria, né? Então, eu quero começar esse texto, né, a partir do versículo de número 7 de Provérbios capítulo 1. Provérbios capítulo 1, a partir do versículo 7, que diz assim a palavra de Deus: O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensinamento de tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares ao teu pescoço. Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Se disserem, vem conosco a tocaias de sangue, embosquemos o inocente sem motivo, traguemo-los vivos como a sepultura, e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojos. Lança a tua sorte conosco, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminhos com eles,
Desvia o teu pé das suas veredas, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, é inútil estender-se a rede ante os olhos de qualquer ave. No entanto, estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e espreitam suas próprias vidas. Amém? Podeis assentar, amados. Soberano e eterno Deus, neste momento, Pai, queremos te agradecer pela Tua Palavra, pois a Tua Palavra, mais uma vez, ela foi semeada em nossos corações, e que a Tua Palavra, Pai, possa encontrar uma boa terra em nossos corações, para que ela venha a criar raízes profundas, germinar, crescer, florescer e frutificar, e que os seus frutos sejam frutos dignos de justiça, pois a Tua Palavra, ela não volta para ti vazias, antes ela faz aquilo que te apraz e prospera naquilo para o qual o Senhor a tem enviado. Pai, abençoa-nos com a porção da Tua Palavra, para que o Teu reino avance e nós venhamos a diminuir e o Senhor a crescer através de nossas vidas. Nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos e te pedimos, usa-nos como instrumentos que somos, pois não somos nada mais do que uma ferramenta nas Tuas mãos. Tudo que temos é emprestado, porque tudo é Teu e nada é de nós mesmos. Por isso, Pai, usa os meus lábios e dá voz à Tua Palavra esta noite, neste lugar, para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Isso é o que eu lhe peço e desde já lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós vemos que esses versículos nos mostram, conselhos para os jovens, mas eu não digo apenas para os jovens, mas para todo o cristão, mas principalmente para os novos na fé, O mestre dirige-se a seus alunos como um pai sábio faria com o seu filho. O jovem tem uma escolha vital a fazer. Precisa optar entre a direção certa e a errada, entre a sabedoria e a insensatez, entre seguir o caminho de Deus pela vida afora e tomar o seu próprio rumo. O mestre descreve as duas alternativas e mostra para onde leva cada uma delas. Nos versículos 10 e 19, ele tenta armar seu aluno contra a tentação. O tema de cada lição é o mesmo: busque a sabedoria. A repetição ainda é um bom método de ensino. Por isso o mestre ele repete várias vezes: busque a sabedoria. Mas o que mais me chamou a atenção nesse texto foi o versículo de número 14, que diz: lança a tua sorte conosco, teremos todos uma só bolsa. Então, meus amados e queridos irmãos, se eu esta noite fosse dar um título a esta mensagem, eu daria o seguinte título: A Proposta. Porque aqui está sendo feita uma proposta ao jovem: lança a tua sorte conosco, teremos todos uma só bolsa. Eles estão dizendo: junte-se a nós, vamos fazer tudo a mesma coisa aqui, e o que nós lucrarmos nós vamos dividir.
essa bolsa aqui que ele fala, isso aqui é uma bolsa de ladrões. Tá entendendo? Porque aqui ele fala, né? Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. No versículo 15. Desvia o teu pé das suas veredas, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Amados e queridos, nos nossos dias atuais, talvez os conselhos e as propostas que você tem recebido, talvez não seja esse para matar alguém, para fazer um assalto à mão armada, né? Principalmente dentro das igrejas ou daquilo que nós podemos chamar, né, das denominações, de várias denominações, né? Então há um convite, há uma proposta sendo feita. Abriram-se a pauta para negociações e você está numa reunião aonde esta pauta se inicia com a seguinte frase: lança a tua sorte conosco, junte-se a nós, vem ficar conosco, porque tudo aquilo que nós ganharmos será nosso e você será nosso sócio. Nós teremos um negócio, teremos todos uma só bolsa, nós teremos um negócio, o negócio será nosso, mas nós temos que entrar em acordo aqui para nós poder faturar uma grana. Você está me entendendo? Então hoje em dia, meus irmãos, a questão é essa. Você não está mais sendo convidado para ir fazer assaltos, para ir assassinar alguém. Não é isso o que é feito nas denominações. Não é isso o que é feito naquilo que nós podemos chamar de igrejas apóstatas. Mas há ali uma proposta. Vem, pobre, que Deus vai te fazer rico. Por quê? Porque se o nosso pai é rico, por que que nós, filhos de pais ricos, vamos ser miseráveis? Você já ouviu essa proposta? Muito bem. Outras propostas que são feitas. Irmãos, vamos fazer uma campanha. Você vai botar o seu melhor, porque para Deus tem que ser o melhor. Então você vai pegar o seu melhor quando você receber seu pagamento, vai colocar no envelope, você vai participar desta campanha para que Deus venha a prosperar a tua vida. E Deus, ele vai te prosperar, porque a palavra de Deus diz: quem semear em abundância ceifará. Então, meus irmãos, nessa campanha, semeie o seu melhor, semeie com abundância, porque Deus vai te prosperar abundantemente. Amados e queridos, se nós entrarmos na hermenêutica, uma simples e pequena hermenêutica, nós vamos ver que esses homens estão totalmente errados. Primeiro, porque quando esse versículo é citado em Coríntios, esse versículo ele trata-se de pegar uma arrecadação dos crentes ricos de Corinto e levar para os crentes pobres que estavam passando necessidade, que estavam sendo desposados de suas posses pelos judeus em Jerusalém, por eles se tornarem cristãos. Então essa oferta, essa bênção, essa dádiva que Paulo está pedindo para levar, não é para ele comprar uma carruagem de luxo, para ele se locomover mais facilmente para pregar o Evangelho. Não é para ele comprar um navio para que ele possa fazer uma viagem missionária mais longa no seu próprio navio. Não.
ele está pedindo essa oferta e falando para os irmãos semear com abundância, porque ele estaria levando essa oferta para os pobres em Jerusalém, que estavam padecendo necessidade, perdendo todos os seus bens, porque aceitavam a Jesus como seu Salvador, deixando assim o judaísmo. Então, meu irmão, isso é uma pequena hermenêutica desse texto. Você precisa ler todo o contexto para você ver do que Paulo está tratando. Mas, infelizmente, aqueles que te chamaram para a pauta de negociação são homens de negócios. São homens que estão interessados em abrir redes. Como pessoas que se juntam para, de repente, abrir redes de supermercado, redes bancárias, redes de vários tipos de setores, redes farmacêuticas. Aqui eles querem pegar a obra de Deus, a igreja de Deus e abrir uma rede. Tá entendendo? Fazer um business, Jesus. Negócios de Jesus. Aqui eles não estão mais comprometidos em buscar a salvação das almas, mas sim em ganhar dinheiro através do sacrifício vicário de Cristo. E isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Isso é uma heresia contra as Santas Escrituras. Meu amado, minha amada, Deus, Ele nos ensina o que Ele requer de nós. E nós temos que estar atentos para não cairmos nessas ciladas, nesses lados, nesses laços. Porque são ciladas, são laços. Você observa bem que aqui no versículo de número 8, o mestre ele orienta de seguinte forma: Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento de tua mãe. Um ensinamento de um pai para um filho, um ensinamento de uma mãe para um filho. Naquela época que foi escrito esse texto, era uma coisa muito séria. Hoje não é mais. Hoje a gente pode ver que muitos pais, eles já vão preparando seus filhos para ocuparem, né, aquele ministério, digamos assim, que ele formou debaixo de heresias. Então ele já começa a preparar o seu filho ou a sua filha para assumir, porque ele vê que ele está ficando idoso, ele não quer deixar aquilo que ele fez, porque ele julga que é dele e não de Deus, na mão de um estranho, mas ele quer deixar na mão do seu filho. Então ele já começa a preparar o seu filho. Observa essas coisas, que esses homens já começam a preparar os seus filhos para deixarem os seus filhos no comando daquilo que eles estão plantando. Mas nós sabemos que a palavra de Deus, ela não age dessa maneira, porque Deus, ele chama várias pessoas de diversos níveis e diversas classes. Nós vemos no caso de Amós. Amós era um agricultor, um cultivador de sicômoros, né? E Deus o chamou para ser um profeta. E não chamou ele para profetizar em Judá, mas chamou ele para profetizar em Israel, né? E Amós, quando ele chega ali, ele começa a profetizar sobre os pecados de Israel, que eram tão bizarros, tão medonhos, de uma tal forma que o profeta ele não tem uma outra expressão para se expressar, para fazer aquelas pessoas notarem o que elas estavam fazendo, que ele usa uma expressão sobre as mulheres
daqueles homens ricos, poderosos dali, de Israel, ele diz que elas são vacas de Bazã. Chamam as mulheres ricas ali, né, de vacas de Bazã, que se banqueteavam com seus maridos, bebiam, se embriagavam e não ligava para os pobres que estavam sendo feitos de escravos para que eles tivessem uma boa vida. Então, meu amado e minha amada, hoje não é diferente. A proposta está aí. Teremos todos uma só bolsa de ladrões. Se você quiser ser um dos ladrões, se ajunte com eles. Mas saiba de uma coisa, porque quem ajunta com eles não pode ajuntar com Cristo. Antes, espalhe. Sabe por quê? Porque por causa desses homens, esses religiosos, que se disfarçam de pastores, mas são falsos pastores, são lobos devoradores, são falsos profetas. Esses homens, eles estão apenas interessados em arrancar o dinheiro do povo, em comer a carne da ovelha, beber do seu leite e se aquentar com a sua pele. Mas a palavra de Deus diz: ai de vós, pastores! Não apacentam os pastores as ovelhas? Todavia, vós não apacentais as minhas ovelhas, mas apacentam-se a si mesmos. Isso quem diz é a palavra de Deus. E isso é para os nossos dias, irmãos. Isso é para os nossos dias, porque em Isaías, capítulo de número 4, o profeta ele faz uma profecia. Nós sabemos que a profecia ela não se interpreta de acordo com o sentido literal, mas ela se interpreta pela própria palavra de Deus. Então, qual é a profecia que Isaías faz? Isaías diz: e naquele dia haverão 7 mulheres que dirão: comeremos o nosso pão e nos vestiremos das nossas vestes. Todavia, dá-nos o teu nome, tira o nosso opróbrio. Ora, vamos entender aqui o que o profeta está falando. O profeta está falando naquele dia, um dia futuro, está falando no futuro. Haverão 7 mulheres. 7 mulheres. O que significa 7 mulheres? O livro de Efésios fala que Cristo amou a sua igreja de tal forma que se entregou por ela. Assim também os maridos devem amar a sua mulher. Então, se Cristo amou a igreja, entregou por ela, e os maridos devem amar a sua mulher, então aqui nós estamos pela Bíblia interpretando que essas mulheres são igrejas. São 7 igrejas. 7 é o número da plenitude, abrange todas. Sendo que essas 7 igrejas, elas querem uma coisa em comum. Elas dizem assim, ó: nós comeremos o nosso pão, não queremos o teu pão. Jesus disse o quê? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o pão aqui que elas não querem é a palavra de Deus. Elas querem ter as suas próprias palavras. Criam suas fábulas, suas falácias, seus falsos ensinamentos para arrancar dinheiro
dos mais simples, das pessoas tolas e também daqueles que são gananciosos como eles, não é? Então, elas não querem o seu pão. Comeremos o nosso próprio pão. Elas terão a sua própria palavra, os seus próprios ensinamentos. Está me entendendo? E elas dizem ainda: e nos vestiremos das nossas próprias vestes. As vestes, meu irmão, simboliza a justiça. Elas estão dizendo que não querem a justiça da cruz do Calvário, que é Cristo crucificado. A justiça de Deus para todo aquele que crê, para que ele seja perdoado dos seus pecados, ele precisa receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e ser lavado e remido pelo sangue de Cristo para se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas elas não querem. Elas não querem essa justiça, essas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Elas querem a sua própria veste, a sua própria justiça, né? Então essa justiça que elas querem é a justiça de dizer: ó, se você anda doente, aí é porque você está em pecado. Se você não tivesse em pecado, você não estaria doente. Você está pobre porque você não dá oferta, você não dá dízimo, você tem que participar das campanhas, você tem que participar, você tem que investir, você tem que plantar uma semente de fé para que Deus venha te dar uma grande colheita. Não é isso? Essas são as justiças delas. Entendeu? Esqueceram do cuidado com a alma, porque a sua alma, meu irmão, a sua alma, minha irmã, é eterna. Os bens que você adquire aqui na terra são passageiros, logo tudo isso perecerá e acabará, porque os elementos em fogo se desfarão, diz a palavra de Deus. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, disse o Senhor Jesus. Então, meu irmão, não adianta você ajuntar tesouro aqui nessa terra, onde os ladrões minam, a traça rói, né? Mas você deve ajuntar tesouros no céu. E como você ajunta tesouros no céu? Você tem que pregar a palavra de Deus com verdade, ensinar a verdade, para que aquelas almas que estavam indo para o inferno vá para o céu, para o seu tesouro. Porque quando Deus olhar, Deus vai ver lá o seu tesouro. Aqui está o tesouro do meu servo, que ele trabalhou para pregar a minha palavra com verdade e para ganhar essas almas que estavam indo para o inferno. Mas elas estão aqui e essas almas pertencem ao tesouro do meu servo, que trabalhou para livrar essas almas do inferno. Aleluia! Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Você está entendendo, amado? A igreja está captando a mensagem? É muito importante, meus irmãos, nós entendermos isso, porque a proposta foi lançada. Estão te fazendo propostas. Estão te fazendo propostas. Mas Jesus já te fez uma. Mas os homens agora querem fazer outra. Eles querem fazer a seguinte proposta para você: lança a tua sorte conosco. Teremos todos uma só bolsa, uma bolsa de ladrões. Vamos enriquecer, vamos nos tornar milionários, vamos andar de carro importado, avião a jato, vamos possuir mansões, tudo às custas do suor desses que nós vamos enganar, tudo às custas do sacrifício vicário de Cristo, que nós vamos dizer que para eles receberem bênçãos de Jesus, eles têm que dar dinheiro, porque se eles não der dinheiro, eles não vão receber. Está me entendendo? A proposta deles é essa. Mas a proposta de Cristo, qual foi? A
proposta de Cristo foi: arrependei-vos, pois já é chegado o reino de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Arrependei-vos, 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 pois já é chegado o reino de Deus. Aleluia. E se você não se arrepender dos seus pecados, você vai ser lançado no inferno. Você precisa se arrepender, meu irmão. Você precisa se arrepender, minha irmã. Se você tem feito isso, se você tem feito este evangelho mercantilista, este evangelho de falácias, este evangelho de fábulas, você precisa se arrepender e voltar ao verdadeiro evangelho, que é o evangelho da palavra de Deus. Porque Jesus disse: aprendei de mim, que sou simples e humilde de coração. Jesus disse: eu sou manso, simples, gente, e humilde de coração. Jesus está dizendo para nós que Ele é manso e humilde de coração. Ele é simples, Ele é humilde. Ele não quer nada, Ele não veio buscar o seu dinheiro. Para que Deus vai querer o seu dinheiro, minha irmã? Pensa bem. Para que Deus vai querer construir templos enormes, se Deus não habita em templos feitos por mãos de homens? Ele diz na tua palavra: eu não habito em templos feitos por mão de homem. Todo esse dinheiro que é investido em templos gigantescos, em templos enormes, se fosse investido no evangelismo, se fosse investido em missões, se fosse investido em ações sociais na igreja, se fosse investido em educação para a igreja, para a igreja crescer no conhecimento da palavra, para a igreja crescer na graça de Deus, esse investimento seria um investimento muito bom. Mas não, eles querem templos cada vez maiores, elegantes, para atrair as pessoas tolas que vão olhar: olha que templo, como os discípulos ficaram impressionados, olha essas pedras. O Senhor Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra. Aleluia. Pode construir templos enormes, templos gigantescos, mas não ficará pedra sobre pedra, diz a palavra do Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Meus irmãos, é tempo de nós estarmos tapando os muros, as brechas dos muros, como Neemias. Neemias estava numa boa no palácio do rei, comendo do bom e do melhor, quando seus irmãos e alguns outros judeus chegaram e contaram para ele a situação do povo, que o povo estava na maior miséria, na maior desgraça. Qual foi a reação de Neemias? Neemias chorou, arrancou seus cabelos, chorou e orou ao Deus do céu. E sabe o que ele fez? Ele pediu ao rei para ir lá para o meio da miséria, para ajudar os seus irmãos e não para roubar os seus irmãos. Chegou lá, Neemias começa a fazer uma reforma. Neemias começa a ver tudo que está errado e começa a fazer um conserto em tudo que está errado. Ele começa a ver os ricos explorando os pobres, e ali ele começa a contender com eles, com os magistrados. Ele vê que botam Tobias no lugar que não era para colocar Tobias. Hoje em dia tem muito Tobias aí dentro da casa do Senhor, colocado aí por esses religiosos que pegaram Tobias e levaram para a casa do Senhor. Mas Tobias é aquele que debochava. O que farão esses fracos judeus? Porventura levantarão esse muro num só dia? E se o fizerem, vindo uma raposa, o derribará.
Mas eles hoje estão colocando esses Tobias dentro da casa de Deus. E é por isso que a casa de Deus está se transformando no antro de ladrões, porque Jesus no tempo dele também chegou lá no templo e ele disse: vós tendes feito da casa de meu pai um antro de ladrões. E Jesus ali começou a impedir que eles vendessem, que eles fizessem negociatas dentro da casa de Deus. Olha quantas negociatas você tem visto aí dentro da casa de Deus, meu irmão. Nego passando com maquininha para você dar sua oferta, com maquininha para você dar seu dízimo. Olha que ponto chegou, meu irmão. Olha as campanhas absurdas que são feitas. Olha as promessas ridículas que são feitas. Veja o charlatanismo dentro da igreja. As pessoas prometendo coisas que Deus não prometeu. Jesus não morreu para te dar um carro importado. Jesus não morreu na cruz para te dar um carro zero. Jesus não morreu na cruz para te dar uma mansão. Jesus não morreu numa cruz para te dar um avião a jato. Jesus não morreu na cruz para te dar uma conta bancária gorda. Mas Jesus morreu na cruz para tirar você do pecado e te levar para o céu e te dar a vida eterna. Jesus morreu na cruz do pecado. Jesus morreu na cruz do Calvário para libertar você do pecado, para que você se torne uma nova criatura e assim você possa entrar nos céus pela porta. Jesus morreu na cruz do Calvário para que você pudesse usar vestes lavadas no sangue do Cordeiro, para quando você estiver lá na festa das bodas, você esteja vestido com as vestes nupciais e não venha o Senhor da festa e veja você com a roupa estranha e mande te lançar fora nas trevas exteriores. Cuidado com as vestes que você está usando, meu irmão. Cuidado com as vestes que você está usando, minha irmã, porque você pode pensar que vai participar da festa, mas o Senhor, Ele conhece os seus. Você pode estar ali muito bem, pensando que está participando da festa, quando você ouvir a palavra do Senhor dizendo: como entraste aqui sem as vestes nupciais? E chamará os seus servos e dirão: leve este e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá gemidos, gritos alucinantes. Ali haverá dor, ali haverá tormento, ali haverá fogo, e ali o seu bicho nunca morrerá. Ali você será lançado. Então, meu amado, minha amada, esta noite está sendo posta diante de ti duas propostas. A proposta dos religiosos, que é encher o bolso, teremos todos uma só bolsa de ladrões. E a proposta da palavra de Deus, a proposta que foi feita pela boca do Senhor Jesus, que é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, que é leve, e o meu jugo, que é suave. Então, meu amado, escolha qual vai ser a tua decisão, qual vai ser a proposta que você vai aceitar. A proposta que Deus fez, a proposta de Deus é essa: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê será salvo, e todo aquele que não crê já está condenado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.
você possa, ao invés de buscar dinheiro, buscar a vida eterna. Em nome de Jesus. Eu agradeço esta oportunidade. Em nome de Jesus, rogo a oração da igreja pelo meu ministério, pela minha família, pela minha vida. E eu também estarei orando pela igreja, para que a igreja continue marchando, triunfante, dirigida, guiada tão somente pela palavra de Deus. E que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos livre desses homens religiosos, homens que querem fazer negociatas na casa de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.